Hoje tem mais uma reunião. A Anvisa tem feito reuniões sequenciais, Joel, desde a semana passada, com os representantes da Sputnik V aqui no Brasil, que é o pessoal da União Química, né? Foi essa empresa que assumiu a vacina aqui no Brasil. Então, o que a Anvisa tem feito é guiar essa empresa para mostrar como que esse pedido tem que ser feito. Ó, falta isso na documentação, tal passo tem que ser dado, os testes aqui no Brasil são indispensáveis e por aí vai. Então, a gente em breve pode ter esse pedido anunciado, mas é fundamental que os testes aconteçam aqui no Brasil. Disso, a Anvisa já disse que não vai abrir mão. Então, isso vai atrasar um pouquinho a chegada dessas vacinas por aqui. Você sabe que é interessante esse tipo de teste e essa exigência da Anvisa, porque nós temos uma condição climática diferente dos países, por exemplo, em que os testes aconteceram. Né? Quem é que garante que a temperatura que temos aqui ela não pode prejudicar a vacina? É claro que, pela lógica, nenhum problema ocorrerá nesse sentido, mas tem que se tirar dúvida, tem que se testar para que não haja nenhum problema. Então, fase 3 de teste muito provavelmente será feita logo mais aqui no Brasil com a Sputnik V e certamente teremos, se Deus quiser, 3 vacinas sendo produzidas em solo brasileiro. Olha o privilégio que nós temos e que teremos daqui para frente. Vacina do Instituto Butantan sendo produzida aqui. Vacina de Oxford sendo produzida aqui também no Rio de Janeiro. E a Sputnik V, vacina russa, tecnologia russa, também sendo produzida em solo brasileiro, que nos dá uma independência muito grande para que a gente não fique atrelado e dependente desses países todos. Ana Paula Rodrigues, seguindo com o nosso programa, com o Luquinha, o Lucas Josino, é isso? Isso, o Lucas Josino vai trazer pra gente como é que tá a situação de São Paulo nesse feriado, nesse aniversário de São Paulo. A gente daqui a pouquinho vai retomar o contato com ele, porque a Giovana já falou que a ligação aqui caiu, mas a gente vai retomar aqui a ligação. Você sabe ele tá que rodando desde cedinho, Joel, pra falar sobre essa mudança de fase. Ele é o aqui. garoto indomável, é o nosso repórter itinerante. Verdade. Ele circula pela cidade de São Paulo, cada hora está em um ponto e cada hora abordando um assunto. Agora, Ana Paula Rodrigues, houve uma confusão. Eu fiz uma confusão. Achei que iniciaríamos hoje, já na fase vermelha, nesse feriado. Mas não, vai valer a partir do próximo final de semana. Isso. Não é a fase vermelha. Hoje estamos na laranja ainda. A alegação foi de que o anúncio da mudança foi feito muito em cima da hora. E aí não deu tempo de programar a cidade para isso. Mas a gente vai ter a fase laranja de dia e a fase vermelha à noite. O Lucas Josino está com a gente para explicar tudo isso, né, Josino? Boa tarde. Oi, Josino. Oi, meus amigos, boa tarde para vocês, Joel, Ana Paula, um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, são 2 fases no mesmo dia, a gente explica. De dia, aqui na capital paulista, fase laranja. A fase laranja não muda muita coisa da fase amarela que a gente estava nas últimas semanas. Os bares, restaurantes funcionam com 8 horas de duração por dia, com uma capacidade um pouco menor de limite de público. Na fase amarela, era 60% de capacidade. Na fase laranja, 40%. Mas a fase laranja, aqui na capital, ela vai até às 8 horas da noite. Depois desse horário, aí é fase vermelha, que é a mais restritiva do plano de flexibilização que é imposto pelo governo do estado de São Paulo. Na fase vermelha, só funciona serviço essencial. Farmácia, supermercado e padaria. Bar, restaurante, shopping, lojas, tudo isso não funciona, vai estar fechado. Os bares e restaurantes, portas fechadas, mas podem funcionar no sistema delivery, pronta entrega, mas não pode consumir nada dentro dos estabelecimentos. Nos finais de semana, a mesma coisa, fase vermelha, no próximo fim de semana, no dia 30, e no outro, no dia 7. Vale isso por 2 semanas, fase laranja durante o dia e fase vermelha entre 8 da noite e 6 da manhã, aqui na capital paulista. Essa é uma das estratégias do governo do estado para tentar diminuir esses números da pandemia que tem subido desde o final do ano passado, números de internações, de casos e de mortes por Covid-19 em todo o estado de São Paulo, Joel e Ana Paula. Ô Josino, e os parques, hein? Importante deixar bem claro também para o nosso ouvinte, né? O governo do estado de São Paulo não incluiu os parques nessa nova reclassificação. Está mais a cargo de cada prefeitura. Como ficam os parques aqui em São Paulo? Olha, aqui na capital paulista, Joel, em um primeiro momento os parques estariam fechados hoje, mas como é aniversário da cidade, a prefeitura abriu uma exceção e funcionaram de forma normal. Abriram às 6 da manhã e vão fechar hoje às 4 da tarde. Nós passamos todas as horas da manhã, desde as 5 da manhã até às 10 horas,
no Parque Ibirapuera, um dos pontos turísticos da capital paulista, e eu falo para vocês que o parque estava cheio, tinha bastante gente, mas tinha um certo controle, dava para perceber na hora que a gente entrava no parque, também nos arredores ali, pessoas com máscara, ninguém tirava máscara, e também, claro, todo o controle de temperatura das pessoas. Mas no Parque Ibirapuera eu fui para outro parque, o Parque do Carmo, que é o maior parque da cidade de São Paulo, na zona leste da capital. O Parque do Carmo já era uma situação diferente, viu, Joel e Ana? Muita gente sem máscara, mas muita gente mesmo. E o parque estava mais cheio que o Parque Ibirapuera. Tinha muita gente fazendo piquenique, comendo, andando, correndo, andando de bicicleta, mas muita gente mesmo fazendo uso errado da máscara, com a boca de fora, o nariz de fora, e muita gente sem a máscara. Mas é uma coisa que a gente até comentou aqui na semana passada, que para mim, pelo menos, está muito perceptível, muito ouvinte comentou também, né, Joel? Que antes a gente falava que tinha uma ou outra pessoa sem máscara na rua, mas que a maioria usava. Hoje é o contrário, né? Hoje tem muita gente sem. O calor tem um papel muito forte nisso. Verdade. Agora, Josino, você disse que hoje, das 6 às 16, os parques, e a partir de amanhã? Amanhã já é o horário da fase laranja, viu, Joel? Das 8 da manhã até as 4 da tarde, com 40% do limite do público total. Então já tem uma restrição um pouco mais brava, que tem um limite um pouco maior nessa fase laranja nos parques municipais. Mas isso a partir de amanhã até sexta-feira. Porque nos finais de semana, como é fase vermelha, os parques vão estar de portas fechadas. Inclusive, a gente, como estava com o microfone da Band, muita gente veio questionar a gente por isso. Olha, eu não sei o que está acontecendo. No fim de semana eu posso correr no parque? Posso fazer uma caminhada? E a gente informou, não pode, porque os parques vão estar fechados nesse fim de semana do dia 30 e no outro do dia 7, por causa da fase vermelha em todo o estado de São Paulo. Bom, entendi. Agora, lembrando, Ana, bar não abre. Não abre. Só restaurante até às 8 horas. Bar só para delivery. Isso, exatamente. Bar não pode abrir. Agora, Josino, eu sei que você, além de estar de olho aí na movimentação em São Paulo, hoje foi acompanhar a inauguração de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui em São Paulo, né? Em que região foi inaugurado esse memorial? Como que ele está funcionando? Explica aqui para o nosso ouvinte. É o primeiro memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui na cidade de São Paulo, viu, Ana? A gente, inclusive, fez uma matéria quando essa iniciativa foi divulgada lá em junho do ano passado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E esse memorial é uma cápsula do tempo, que funciona dentro de uma árvore que é uma estrutura metálica que representa um IP, a árvore da vida. Nessa estrutura tem a cápsula do tempo, que são 1000 cartas foram escritas de forma online no site do Ministério Público, cartas de pessoas que perderam parentes nessa batalha para o vírus. E aí essas pessoas escreveram histórias, mensagens sobre esses entes queridos que morreram. E nessa cápsula do tempo foi depositada cada uma dessas histórias. São 1000 histórias que vão ficar trancadas nessa cápsula do tempo pelos próximos 100 anos. Isso para alertar os vivos e honrar os mortos. A intenção do Ministério Público ao fazer tudo isso, fazer essa homenagem, é criar uma memória dessas pessoas que morreram nessa luta contra o coronavírus. E, inclusive, claro, cada número é uma história, cada história é uma vida que se foi, e por isso o Ministério Público criou esse memorial numa das áreas mais atingidas pela Covid-19 aqui na cidade de São Paulo, que é a Zona Leste, que inclusive teve os bairros estão entre os principais bairros que registraram o maior número de mortes aqui na cidade de São Paulo. Então, no Parque do Carmo tem essa estrutura metálica com essa cápsula do tempo, com com 1000 histórias de pessoas que perderam essa batalha para o vírus, histórias que estarão trancadas, só serão lidas essas histórias daqui a 100 anos. Claro, respeito enorme a essas vidas que se foram, infelizmente, e que acabaram deixando, né, um rastro de destruição e muito drama também. Imagino que essas famílias estão enfrentando agora, pessoas que perderam entes queridos, assim como muitos de vocês que estão nos ouvindo. Só que, no momento, Josino, Ana e ouvinte, nós temos que fazer de tudo para que mais vidas sejam poupadas ou para impedir novas mortes. Então a gente tem que cuidar de forma emergencial dos vivos. Há uma previsão aí que eu espero que ela não se concretize
de que daqui a 28 dias, quase 30 dias, se tudo continuar como está hoje, nós não teríamos mais leito. Mas isso não vai acontecer. O sistema de saúde de São Paulo não vai colapsar, porque essas atitudes